Bom, eu suponho que vocês estejam vendo aí, tá certo? Então, essa quarta aula é uma espécie de continuidade da aula passada, né, que a gente deixou gravado aí. Né? Na aula passada a gente falou, então, do PAEG, mas antes disso a gente tinha falado justamente daquilo que a gente estava conversando agora, sobre a crise dos anos 60, a entrada dos militares, e em relação ao PAEG, né, a gente tinha começado a ver algo relativo principalmente à chamada estabilização econômica, né, a questão da inflação. Em relação a isso, o que a gente viu também foi essa questão do gradualismo, né, até onde o PAEG é um plano ortodoxo, heterodoxo, né? Então, a ideia é que ele tem conteúdos ortodoxos, né, que é principalmente a questão fiscal, né, a questão da redução do déficit público, e tem conteúdos heterodoxos, certo? Quer dizer, que é principalmente a ideia de conviver com a inflação, mesmo que mais baixa em relação aos 90%, mas uma inflação da ordem de 10%, né? Essa ideia, certo, de que para a economia retomar o seu crescimento e para a gente voltar a ter taxas de crescimento, e aqui a gente está falando de um crescimento da ordem de 7% ao ano, certo? Né? Vamos lembrar sempre que o PIB, que o capita aqui está subindo 3 e pouco por cento, certo? Então, 7% dá um PIB per capita, sem fazer muita conta, né, de 3,5 também, né? Não é 7% no PIB per capita, né? Então é 7 no PIB. Então a inflação, que mais ou menos as pessoas imaginam que possibilitaria a gente voltar a crescer 7, a gente teria que conviver com uma inflação de 10. Então isso é meio, né, isso é meio jabuticaba aí nessa história, uma coisa que dá muito no Brasil, ou que só dá no Brasil, né? Então, a ideia de correção monetária, ela existe no resto do mundo, obviamente, mas o que eu tentei mostrar na aula passada é que essa ideia, ela talvez tenha sido uma boa ideia, né? Mas a ampliação da correção monetária para praticamente todos os preços da economia brasileira, né, principalmente um pouco depois do PAEG, já no chamado durante o Milagre, com Delfim Neto, a expansão da correção monetária para preços importantes, vamos dizer assim, como salários e câmbio, vamos dizer assim, talvez tenha sido aí aí sim, talvez uma jabuticaba, certo? Uma coisa que se expandiu um pouco mais, né? E naquela época, essa ideia de gradualismo também não faz parte da ortodoxia. Talvez, na história do Brasil, a heterodoxia, né, da qual talvez esse gradualismo fazia parte nos anos 60, tenha ido muito, muito longe, muito mais longe, né? Então, a gente nem acha que esse gradualismo seja tão heterodoxo assim, certo? Mas isso são problemas da história do pensamento econômico brasileiro, né? Então, isso a gente viu na aula passada, um pouco, né? E a gente estava começando a conversar um pouco sobre os mecanismos de fato, as políticas de fato que o PAEG implementou para corrigir essa inflação, mesmo que essa correção seja de forma gradual, né? Então, o objetivo era trazer de uma inflação que estava em 100, estabilizar no primeiro momento, deixar lá por volta de 70 no primeiro ano, em 64, e depois ir trazendo para alguma coisa como 10. Acho que eu já comentei que, na prática, no primeiro ano, a inflação ficou em 90, ela se estabilizou, mas em 90, né? E veio descendo, certo, até 67, certo, onde ela vai ficar em 20% e não em 10%. Né? Então, foi mais gradual até do que se imaginava. E quais são os instrumentos principais aí de redução, né? Do ponto de vista ortodoxo, o instrumento principal, a gente já conversou, foi a redução do déficit público, né? Na redução do déficit público, você tem um lado que é uma contenção de gastos, mas tem também o lado jabuticaba de cedo, certo? Ou seja, o lado brasileiro de fazer diminuição do déficit público, que é aumentar a arrecadação, né? Então, esse aumento da arrecadação vai acontecer, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem uma reforma tributária gigantesca nesse cenário, que vai possibilitar um aumento de arrecadação bastante grande, né?
Além disso, certo? Quer dizer, talvez o lado também interessante dessa parte de déficit público e inflação, certo? Seja o fato de você, uma outra alteração reformista que foi feita nesse momento, foi a criação das ORTNs. As ORTNs é um título de dívida pública. Esses títulos de dívida pública, né, não existiam anteriormente. Então, é o primeiro momento onde o Brasil consegue financiar o seu déficit público com emissão de dívida. Primeiro momento talvez seja um exagero, mas depois de muito tempo, eu não tinha capacidade de fazer esse tipo de financiamento por conta da, no fundo, ausência de um sistema financeiro mais bem feito no Brasil, dado a própria inflação e dado a legislação, vamos dizer assim, que impedia que existissem taxas de juros reais com essa inflação funcionando. Então, eu não conseguia emitir título, né, ou não conseguia vender os títulos. Emitir até consigo, mas eu emito um título com 12% de juros, por exemplo, e a inflação é de 15%, certo? Então, ninguém vai comprar, obviamente. Então, eu não tinha essa possibilidade de financiamento. E a partir de agora eu passo a ter essa opção de financiamento porque eu criei um título público com correção monetária. Então, não importa a inflação, o título vai render, em termos reais, alguns juros. Sabe? E isso criou, de fato, né, se criou, de fato, na verdade, o mercado de títulos públicos. Então, mesmo que o déficit não tenha sido zerado completamente, certo? Tem uma série de dificuldades da gente contabilizar o déficit nessa época, mas a ideia é de que o déficit caiu por conta desse aumento de arrecadação e o déficit que sobra, você consegue, de certa forma, ainda financiar sem ser necessária a emissão de moeda, sem ser necessário você recorrer à ampliação do meio circulante, ou, enfim, da base, alguma coisa parecida com isso. Né? Porque você consegue colocar ali títulos públicos. Então, você está aí fazendo um financiamento não inflacionário do déficit. Esse é um elemento importante. Uma outra coisa que vale a pena comentar nesse momento, certo? Quer dizer, que eu já comentei na aula passada, mas vou voltar, é que além do aumento da arrecadação com impostos, você teve uma melhoria das contas públicas, principalmente das empresas estatais, do período, com o aumento das tarifas públicas. Tem um tarifaço durante o PAEG. Né? Então, tem um aumento de impostos e também tem um aumento de tarifas públicas. Né? Além de uma redução dos gastos, ter sido a redução dos subsídios. Né? O Brasil dava subsídios principalmente à gasolina, né, e ao trigo. Né? O trigo é a base do pão, do macarrão, né? Dessas coisas importantes na vida da gente. Então, você teve esse tarifaço e esse fim de subsídios, né? Que vai chamar a atenção é que isso, no fundo, no curto prazo, causa uma certa inflação. Né? Esse tarifaço, ele aumenta os custos, aumento de preço, e o fim de subsídios também aumenta os preços. Então, você tem uma espécie de, né, dentro desses planos gradualistas, né, de uma inflação caindo aos poucos, você tem até um aumento da inflação no curto prazo. Né? Isso que o pessoal chama de inflação corretiva. Isso também teve nos planos anteriores. Né? Então, o que é uma inflação corretiva, certo? Quer dizer, é um aumento de preços provocado por algumas medidas, né? Num plano de estabilização. E por que se disse que essas medidas elas são inflacionárias, mas é uma inflação corretiva? Porque no longo prazo, você imagina que essas medidas têm um efeito positivo sobre a redução da inflação. Então, no curto prazo, elas têm o efeito de aumentar os preços, de ter inflação, mas no longo prazo, potencialmente, elas podem reverter ao contrário. Né? No longo prazo, pode reduzir a inflação. Então, por que os subsídios reduziriam a inflação no curto prazo? Porque diminui o gasto. Né? E, portanto, diminui a necessidade de financiamento desse gasto. Da mesma maneira, o aumento das tarifas. Né? Uma série de empresas estatais que estavam, vamos dizer assim, ou endividadas, ou em default, etc., né, com esse realismo tarifário, como o pessoal chama, esse aumento das tarifas, diminuiu o déficit dessas empresas estatais, diminuiu a necessidade de aporte de recursos por parte do governo nessas empresas estatais, portanto, diminuiu de novo uma fonte inflacionária. Né? Essa ideia de inflação corretiva é uma ideia que tinha muita gente que discutia essas questões, e ela faz bem parte desses planos gradualistas, vamos dizer assim, né, de combate à inflação.
E muitas vezes você hoje, na literatura, você usa essa ideia de inflação corretiva um pouco para tudo, certo? Começa a valer várias coisas. Mesmo nos anos 60, certo? O Simonsen, por exemplo, diz que um outro preço que aumentou forte foram os juros, né? Nesse período, os juros aumentaram e se tornaram juros reais até por conta da correção monetária. Então, para ele, isso também é se você olhar pelos lados dos custos das empresas, né, ou das próprias pessoas, isso é um aumento de custo, né, esse aumento de juros. O Delfim vai usar muito essa ideia de juros como custo. Né? Então, esse aumento dos juros, ele tem, obviamente, uma função de diminuir a inflação no longo prazo, mas ela pode ter tido um impacto de curto prazo, aumentando os custos das empresas, né? Aumentando, no fundo, a renda real dos rentistas, né? Então, ela precisa, de alguma maneira, ela pode estar, vamos dizer, envolvida também nessa ideia de inflação corretiva. Então, isso a gente chama atenção, esse é o lado ortodoxo do plano. O outro lado que se pretende ortodoxo do plano é a questão do aperto monetário. Né? Como a gente viu, a própria ideia de aperto monetário é bem relativa no plano. Né? Existe efetivamente de evitar um descalabro monetário, né? Mas existe uma preocupação de não ter crise de liquidez nessa economia. Né? Então, você vai impor algumas medidas de controle monetário, mas de controle sobre o crescimento dos meios de pagamentos, mas você toma um cuidado para você não ter, vamos dizer assim, uma escassez de liquidez no mercado, para não deixar efetivamente as empresas sem recursos completamente. Né? Então, você está tentando diminuir os arroubos que talvez foram feitos anteriormente, mas você não vai ler no plano e nem vai ver nos dados uma política de aperto monetário daqueles pesados, certo? Daqueles mais duros, né? E muita gente, inclusive, reclama de que não foi tão duro, devia ter sido mais pesado. Você tem, inclusive, o ano de 1965, né, onde os valores de expansão monetária são bem grandes, certo? Quer dizer, aí você vai ver por que aconteceu isso. Né? Na verdade, a explicação é que em 65 você teve uma entrada forte de capitais no Brasil, principalmente uma ajuda norte-americana que vem da USAID, né? E há um aumento de reservas no Brasil nesse período, e esse aumento de reservas ele tem um efeito de ampliar a oferta de moeda. Né? Então, é como se você estivesse diminuindo a pressão sobre o aumento da oferta de moeda pelo lado do déficit, mas em 65, pelo menos, você compensou com o aumento da monetização por conta do balanço de pagamentos dessa entrada de capitais. Então, os números eles não são muito claros de que tenha havido um grande aperto monetário. Claramente, um grande aperto monetário não teve. Ou até onde existe efetivamente algum aperto. Né? Como existe o aumento das taxas de juros, né? Nessa época, 66, ainda não tinha muito aquela ideia de que os bancos centrais têm dificuldade para controlar os quantitativos e eles têm que agir mais no preço, né? Como a gente hoje é a macro corrente, certo? Mas nessa época não era assim. Mas olhando assim, com os olhos de hoje, né, você vê que teve efetivamente um aumento das taxas de juros nesse período. Então, algum aperto monetário efetivamente aconteceu, certo? Alguma política monetária aconteceu, talvez mais baixa do que deveria ter acontecido. E aqui também tem uma outra coisa importante, que são as reformas institucionais. Você criou um Banco Central, os instrumentos que já existiam, que estavam na mão do Banco do Brasil, ficaram na mão do Banco Central. A gente vai ver que tem alguns problemas esse novo Banco Central, mas efetivamente os instrumentos melhoraram bastante em relação ao passado. Então, você não coloca muito na conta do aperto monetário a queda da inflação nesse período, mas também você não vai dizer que chutaram o pau da barraca na questão monetária. Né? E o outro ponto importante na queda da inflação, no segurar a inflação e trazê-la para baixo, mesmo que menos do que você previa, certo? Você põe na conta da política salarial. Aí tem uma discussão se isso é ortodoxo, se não é. Né? Enfim, tem gente que olha a questão dos salários como custo, tem gente que olha a questão dos salários como demanda. Né? De qualquer maneira, quer dizer, você tem nesse período um arroxo salarial.
né? Os salários efetivamente vêm muito para baixo, né? Tem uma queda de salário médio, de salário mínimo, enfim, os salários em geral caem, né? Nesse período. O que o governo fez em relação aos salários? São, na verdade, uma série de elementos, vamos dizer assim, mas a primeira coisa é introduzir uma política de revisão salarial, né, que não tinha. Né? Antes você tinha as negociações salariais que aconteciam, né, sem uma política pública, sem uma política nacional de mudanças salariais. Né? Se tem que ter, se não tem que ter, se isso é um excesso de intervenção estatal, se não é, essa é uma outra discussão. O fato é que eles colocaram a política, existe uma política de revisão salarial que vale para o Brasil todo, né, com base na anualidade, ou seja, cada setor, vamos dizer assim, tem os seus dias, vamos dizer assim, os seus momentos onde você vai mudar os salários, né? Antigamente esses dias eram momentos onde os sindicatos entravam em negociação, o governo, o Ministério do Trabalho, a Justiça Trabalhista talvez até intervinham, agora não, né? Então, você tem até intervenção nos sindicatos, que é outra parte importante dessa história, né? Você introduz uma política salarial, né? Então, essa política salarial, que é uma revisão dos salários, vamos dizer assim, ela é anual e ela tem a seguinte regra, certo? Quer dizer, você, no momento da revisão, você pega e tenta restabelecer o salário real médio dos últimos 24 meses. Note que você tenta restabelecer o salário real médio dos últimos 24 meses, não os picos salariais, né? Aqui se usa muito uma coisa que eu devia ter colocado aqui, certo? Que são os gráficos em serra, certo? Quer dizer, em formato de serra, né? Os salários caem, comidos pela inflação, e no momento do reajuste os salários sobem, né? Então existe uma disputa. O que você vai subir esses salários quando cai a inflação, quando o salário foi corroído pela inflação, né? É o aumento do salário nominal para também aumentar, restabelecer o salário real. Você vai restabelecer o quê? O pico ou a média, certo? Quer dizer, né? Então aqui você restabelece a média dos salários reais médios nos últimos 24 meses. Tecnicamente, muita gente, se a inflação fosse diretamente a zero depois, é o correto a ser feito por todos, vamos dizer, pela maior parte dos economistas, nem todos acham isso, né? Mas uma hipótese importante é que o salário anterior, né, a inflação anterior era uma inflação também estável, que vai a zero, né? Então, se a inflação era estável antes e ela vai a zero depois do plano, essa recomposição pela média parece que, de fato, você mantém a participação dos salários no total da renda sem grandes problemas. Mas o problema é que, nesse momento aqui, a inflação anterior ela era ascendente, né? Com uma inflação ascendente, quando você calcula esse salário real médio, ele te traz, vamos dizer assim, o ponto de equilíbrio muito para baixo. Então, você acaba tendo uma garfada, aí, vamos dizer assim, no salário real das pessoas, usando esse critério. Então, isso foi bastante discutido. Sobre essa média salarial dos últimos 24 meses, você aplica dois aditivos, vamos dizer assim. O primeiro é a taxa de produtividade, né? A taxa de produtividade, uma espécie de taxa de crescimento do PIB, certo? Ou do PIB per capita, né? O governo anuncia esse aumento da produtividade e dá nos salários. Normalmente é pequeno isso, certo? Quer dizer, 1%, 2%, alguma coisa assim. E mais do que isso, você aplica também sobre essa média dos últimos 24 meses um reajuste para tentar evitar, vamos dizer assim, uma queda de salário, vamos dizer assim, em relação à inflação, que não vai vir a zero, certo? Então, a ideia aqui é botar metade da inflação programada a futuro, né? Esse metade da inflação programada a futuro também é uma outra discussão. Para muita gente, esse metade da inflação programada a futuro foi também um elemento a puxar os salários para baixo, por dois motivos. Primeiro, metade. Segundo, a inflação programada futura, eles sempre programavam errado, né? Sempre programavam muito abaixo do que efetivamente ela era, né? Então, você tem uma
subcálculo, vamos dizer assim, da inflação, e ainda se dá metade desse subcálculo, né? E você ainda tem o problema do salário real médio na conta, né? Então, toda essa fórmula, vamos dizer assim, ela acaba te levando a um arroxo salarial, principalmente no momento onde as negociações salariais são difíceis de serem feitas. Difíceis porque você está numa época de recessão, né? E difíceis porque você tem intervenção nos sindicatos, né? Então, a pressão dos sindicatos, das organizações da sociedade civil da negociação, vamos dizer assim, é praticamente inexistente nesse momento, que vai valer a regra, e a regra puxa os salários para baixo. Tanto é que em 68 eles vão rever essa regra aqui, certo? Aqui a gente tem o gráfico do salário real caindo, certo? A gente percebe também que já estava caindo antes, né? A regra não muda. E aqui um pouco os salários reais médios, né, certo? Calculados aí pelos índices da FGV, o IPC da FIP de São Paulo e os índices do DIEESE, né? Então tem índices de preço um pouco diferentes, mas todos eles mostram uma queda do salário real nesse período, certo? Amaury. Oi, quem me chama? Miguel. Fala, Miguel. Foi que uma medida que eles realmente não fizeram certo, ou foi tentando fazer uma medida populista, no sentido de vai parecer que o salário vai aumentar, meio que querendo enganar, assim, e aí o salário acaba diminuindo? E se puder voltar ao último slide também rapidinho, por favor. Esse. Isso. Então, o Simonsen, nos textos deles, o Simonsen é um cara muito legal de ler, certo? Quer dizer, principalmente esses textos antigos. Ele diz, olha, esse é o ponto-chave do curso. A diminuição dos salários é um elemento importante, né? É o elemento-chave dessa história. E essa fórmula foi feita de modo a... Eles sabiam que eles estavam perdendo, né? Talvez na fórmula em si, não, mas eles não erraram. Essa programação futura errada, certo? Quer dizer, eles sabiam disso. Eles sabiam que estavam errando na taxa de inflação que eles estavam programando. Certo? Então, eles sabem que está acontecendo. Eles sabem que vão reduzir os salários. Agora, uma fórmula complicada como essa, certo? Quer dizer, dá uma disfarçada, né? Então, era a política clássica, era a política clara de segurar os salários. Tanto é que depois o Delfim vai mudar essa política. Em 68, ele vai pegar esse negócio de metade da inflação programada futura e vai inverter, né? Ele vai dar o seguinte, a diferença, ele vai usar essa metade da inflação programada futura, mas ele vai botar mais um ponto, né? Que a diferença da inflação programada e inflação real, certo? Então, ele vai recompor esse tipo de coisa. E a partir de 69, 68, 69, você pode ver que os dados começam a parar de cair, ou cair menos, pelo menos. A outra coisa que também é que o salário real médio, quando a inflação está subindo, ele é subestimado, certo? Agora, quando a inflação está caindo, e daqui a 2, 3 anos a inflação, mesmo que pouco, mas ela está caindo, aí eu superestimo o salário. Então, por isso que a partir de 68, eu tenho que mudar a regra, né? O salário real médio nos últimos 24 meses, com a inflação caindo, ele começa a ter um efeito ao contrário, né? Com a inflação subindo, então eu pego 24 meses antes de 64, a inflação está saindo de 60 para 100, né? Mas se eu pego em 68, ela está caindo de 90 para 30, certo? Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo, então eu tenho que mudar o regulamento, mas respondendo, vamos dizer assim, de maneira objetiva, você não vai ler nenhum texto, vamos dizer assim, oficial do governo, que essa é uma medida que vai ter uma redução de salários, infelizmente, ou alguma coisa parecida com isso. Agora, você lê nos textos das pessoas que escrevem e que tiveram presentes nesses momentos, certo? Eles admitem que essa política levaria a uma queda de salário, eles sabiam disso, e era de propósito, certo? Quer dizer, era uma das âncoras do plano, né? Então, a gente costuma dizer que o plano tem duas âncoras, a questão do déficit público e a questão dos salários, né? São as duas âncoras onde segura. Você não vai ver, por exemplo, uma âncora cambial nesse plano, né? Pouca gente fala assim, câmbio no plano, né? Que é uma coisa que depois ficou muito frequente, né? Então, os salários é uma âncora, não está no texto do PAEG, claramente, dizendo que vai ferrar todo mundo aqui, né? Mas o Simons, o Roberto Campos, todos esses caras que escreveram depois, que participaram do processo, sabiam disso. Beleza? Vamos lá, então.
dos salários. Então, como eu disse aqui, só esse último quadradinho aqui, em 68 há uma alteração da regra, tem uma inclusão de um item que compensa as perdas em função dessa subindexação, e ali, mais ou menos, você começa a encerrar as perdas salariais decorrentes da política, né? Mas em 68, justamente quando você inclui esse termo de compensação em relação à inflação, né, é justamente ali que você está. Aqui você já está atrelando, né? Em 65 você já tem uma relação entre salário e inflação, né? Então já tem uma indexação. Essa indexação é feita de maneira ruim, mas em 68 essa indexação ela efetivamente começa a manter o salário real com um pouco mais de força, né? E é nesse momento então que a gente tem, né, algumas pessoas criticam, falam, olha, a lei salarial no fundo ela não leva mais a um arroxo, mas ela leva a um processo de indexação do principal preço da economia, que são os salários, certo? Né? No começo é anual e não tem problema, né? Mas ao longo dos anos 70, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80, essas regras, a indexação que era de ano em ano, passa a ser de 6 meses, depois de 3 meses, depois mensal. Então, o teu salário sobe todo mês de acordo com a inflação passada, certo? E isso, para as empresas, é um custo que ela tenta repassar para preço. Então, você começa a ter aqueles mecanismos que a gente vai, nos anos 80, chamar de inflação inercial, né? Então, esse é um ponto. Então, os salários é um elemento chave aí no plano, na queda. Outro elemento, como eu disse, a questão do câmbio talvez não tenha sido muito importante, muito enfatizado. O Pastore, no texto que eu deixei para vocês, é um texto que pode parecer um pouco duro, porque tem umas séries de tempo ali, etc. Mas uma das séries de tempo que ele mostra ali é que você tem... você não tem um Pastore muito grande antes de 67. Né? Ou seja, o efeito da desvalorização cambial sobre a inflação é baixo, se é que existe. E é mais ao contrário, certo? Quer dizer, a relação a depreciação, quando existe no câmbio, ela vira uma depreciação real, certo? Ou seja, tem pouco efeito sobre preços, né? No fundo, você, nesse período de 64 até 67, 68, você, né, não usou o mecanismo de câmbio fixo, etc., como em outros momentos que você tem, para fazer política cambial, porque você tem uma ideia de que o pass-through, aí, a relação entre câmbio e preços é baixa, né? Essa é uma discussão histórica, né, brasileira, quanto é o tamanho do pass-through, né? Em relação a câmbio, você tem duas discussões históricas no Brasil, né, que são as elasticidades dele, né? Qual é a elasticidade câmbio, exportação e importação, e qual é a elasticidade câmbio e inflação, ou seja, qual é o tamanho do pass-through, né? Então, aqui você está apostando que a elasticidade do câmbio em relação à inflação é baixa, então você não tem muito medidas com isso. E o Pastore, de certa maneira, comprova que isso é verdade, né? E a política de cambial, de uma maneira geral, desse período, certo? Quer dizer, ter um câmbio unificado, né, em relação ao que tinha antes, que era câmbios múltiplos, etc. E você está muito preocupado com as exportações. Então, a ideia é manter um câmbio que fosse razoável para o equilíbrio da balança de pagamentos, né? Um pouco no estilo aí hoje Bresser Pereira de ser, né? E em relação ao lado externo, certo? O lado externo, ele fazia parte, era uma parte importante do plano, você fazer o acordo com a dívida externa, né? Assim como tinha sido no plano trienal, né? E o plano trienal vai dar com os burros na água, porque esse acordo internacional foi mal feito, não conseguiu ser feito, né? O João Goulart foi se encontrar com o Kennedy, tal, mas os dois não se bicaram muito lá não, certo? Quer dizer, diz que foi um encontro, Roberto Campos que conta história, que foi um encontro péssimo, etc. E depois, já no plano trienal, o Santiago Dantas, que é o ministro da Fazenda, vai fazer uma negociação e a negociação não dá muito certo. Enquanto isso, dá certo, logo, agora já com os militares, essa negociação vai super bem, certo? Quer dizer, ele consegue adiar alguns pagamentos que muitos deles estavam vencendo logo no curto prazo,
Então, o Paeg, ele defende, vamos dizer assim, muito a negociação, né, que estava já em curso, né, por fora do próprio Paeg, a importância do sucesso dessas missões de renegociação, né. O Brasil também faz alguns passos, ele revê algumas regras de remessa de lucro, que facilita um pouco essa negociação, e o Brasil vai receber dinheiro nesse período. Esse é um período que o Brasil recebe grana, diferente da época do João Goulart, né? Então você tem o famoso ZAID, né? A AID, a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que é uma agência de fornecimento de dinheiro, né? Ela põe um pacote grande de recursos aqui, e, né, você tem uma retomada um pouco de alguns recursos das multinacionais que vêm. Então eu não tenho muito, quer dizer, eu renegocio os problemas externos e tem até um aporte de recursos, né? Então nesse período você tem então a redução da inflação, como eu disse, né? A inflação lá cai menos do que a gente imaginava, né? O que eles pretendiam, e eles já pretendiam uma coisa que não era um tratamento de choque, né? Então, algumas pessoas falam, pô, mas se ainda assim, no período do Paeg, você tem uma média de inflação da ordem de 57% ao ano, né? Então, né, é um plano que tenta, vamos dizer assim, recuperar o crescimento. Se olhar o crescimento, é um pouco um stop and go aí, né? Sobe, desce no período. Só a partir de 67, 68, que está um crescimento mais forte, aí a gente já está falando do milagre, já está falando do Delfim, e a inflação vem até 30%, 20% aí, né? Não é uma queda tão grande, né? A gente tem um pouco aí, né? Então a gente tem um plano que é mais leve no combate à inflação. Ele tem um efeito positivo, porque no fundo ele retoma o crescimento e a inflação vai caindo aos poucos, né? Mas a retomada do crescimento não é tão forte assim durante o período, né? Vai ser principalmente no período seguinte, e a queda da inflação também não é tão pesada assim, né? Então, por que ela não é tão pesada? Até o plano não é tão exigente, certo? Para o Pastore e para outros autores, você já tem alguns elementos de autorregressividade de preço, ou seja, tem algum elemento de inércia nessa história, que eles chamam de grau de persistência, né? Ainda não é um grau de persistência gigantesco, certo? Ele é menor do que 1, mas ele é diferente de 0, né? Quando você tem um grau de persistência igual a 1, é que a inflação do ano passado vira a inflação desse ano. Mas, então a gente não está nesse ponto, certo? Mas existe algum efeito arrasto da inflação passada sobre a inflação futura. Há um debate, certo? Tem o Inácio Rangel, outros autores vão dizer que esse efeito arrasto se deve à questão dos monopólios na economia brasileira, etc. E, por cima, você já é uma ideia de que existe uma certa indexação, mesmo que ela não seja formal ainda, uma indexação informal já existia no Brasil nesse período, né? E que a partir, então, de 66, 67, principalmente 68, esse número que estava acima de 0 e abaixo de 1, né, que devia estar ali, vamos chutar aqui, eu estou chutando, tá? 0,2, 0,3, 0,4, ele vai subir e vai se postar mais perto de 1, 0,8, 0,7, e à medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando do 1, fazendo aquele gráfico que a gente mostrou na aula passada, né, da choque e tendência. O choque aumenta a inflação e a inflação permanece constante por vários anos, mesmo que você tente puxá-la para baixo, ele não vem para baixo, porque você tem esse efeito de persistência aí. Então é isso um pouco em relação à inflação. Vamos lembrar que a gente está num ambiente que também não é de crescimento muito grande e tal, mas não é exatamente também um caos de quebra, né? Não é uma recessão brutal. O que tem é uma quebradeira relativamente grande de pequenos negócios, pequenas e médias empresas. Isso é uma reclamação do Sebrae. O Sebrae nem sei se existia, mas enfim, né? O pessoal que estuda pequenos negócios aí diz que esse é um período de baixo empreendedorismo, fechamento aí de empresas menores, etc. Então o Paeg tem essas discussões sobre ser ortodoxo, heterodoxia, a questão do gradualismo, né? A questão até onde a questão da demanda é importante, né? Até onde existe um excesso de demanda de fato nesse período, certo? Quer dizer, né? E até onde a contenção da demanda é alguma coisa importante no plano, né?
Como eu disse, os principais mecanismos de estabilização aqui são os arrostos salariais, a questão do déficit do seu financiamento, né, e talvez a existência de uma não pressão externa também seja importante aqui, né, a gente não tem muito problema externo. Agora, eu queria tocar hoje também alguma coisa que são as reformas do PAEG, né, até onde a gente pode conversar um pouco sobre as reformas do PAEG, né. As reformas do PAEG, né, eu acho que tem um texto muito legal para ser lido sobre as reformas do PAEG, sobre essas mudanças institucionais, que é esse texto do Simons e do Roberto Campos, certo? Chama Nova Economia Brasileira, nova na época, né? Mas ele reflete muito, ele vai dizer o que eles chamam de problemas da economia brasileira, de falhas institucionais. Ele elenca essas 5 falhas institucionais que, no fundo, estão por trás das reformas institucionais que o PAEG fez nesse período, né? Então, a ideia de que a legislação brasileira pressupõe a não existência de inflação, isso é um problema, a questão tributária, a questão orçamentária, a questão financeira, a questão trabalhista, né? Enfim. E aí, dependendo dos autores, eles vão falar das reformas, etc. Eu vou aqui conversar com vocês sobre 3 ou 4 reformas básicas. Uma eu já falei bastante, não vou voltar, certo? A principal reforma talvez seja, então, a introdução da correção monetária, que acaba repercutindo sobre todo o resto, né? A correção monetária foi introduzida pela criação do RTN, e depois isso entrou na legislação tributária, entrou em outros instrumentos financeiros. A caderneta de poupança é criada nesse momento, a ideia de caderneta de poupança mesmo, a introdução da correção monetária nas letras imobiliárias, no sistema financeiro da habitação. Depois isso foi para o lado dos aluguéis, né? Um outro lugar onde tem correção monetária, que foi criado nesse período, é o FGTS, e depois isso vai se espalhar, né? O serviço de utilidade pública, as contas de luz, de água, essas coisas, câmbio, salário, enfim, isso vai ganhar aí, vai se espalhar que nem rastilho de pólvora ao longo do tempo. Em relação às outras reformas, vamos dizer assim, eu vou conversar sobre essas aqui, certo? Quer dizer, tributária, monetária, trabalhista e setor externo. Então, vamos lá. A questão tributária é o seguinte, né, o que aconteceu? De um lado, eu tenho a introdução da correção monetária no sistema, né? Havia uma crítica de que muita gente não pagava imposto aqui, porque é até interessante não pagar imposto, né? 10 anos depois você lembra, eu falei, pô, esqueci de pagar os impostos, deixa eu pagar aí, certo? Porque não tinha correção monetária da dívida, né? As multas eram muito baixas, né? E não incluíam correção monetária. Então, você esquecia de pagar mesmo, você esquecia de propósito para pagar 10 anos depois, sem corrigir o teu déficit, com uma inflação de 90%, certo? Beleza. Ou então, ao contrário, né? Você tinha lucros fictícios causados pelos aumentos de preço que te exigiam que você pagasse renda, por exemplo, imposto de renda sobre lucros que simplesmente não existiam, né? Você comprava uma casa a R$100, 2 anos depois ela valia R$1.000, né? Você vendia a casa, você queria que você tivesse você apurava um lucro aí, tudo bem, talvez você tenha valorizado a casa de 100 para 200, mas do 200 para 900 é a inflação, né? Então a ideia é de você corrigir monetariamente os balanços de pagamento, os balanços das empresas, certo? Aparece aqui. Então, aqui entra a chamada correção monetária de balanço e a correção da dívida, né? Da dívida que as pessoas têm com o fisco, né? Essas são as 2 introduções importantes, né? Essa correção monetária de balanço, o Brasil, né, fez a festa com isso, certo? Quer dizer, o pessoal aí da Contábeis, da USP, né? Quer dizer, eles são especialistas em correção monetária de balanços. É uma coisa que a gente dá a lição para o mundo, certo? Quer dizer, e a USP em particular né? Todo o pessoal ali da matriz em São Paulo, né? Tem aí uma grande especialidade nisso, certo? E foi muito importante durante anos e anos no Brasil isso. E isso, vamos dizer assim, teve um efeito positivo sobre a apresentação dos documentos ao fisco, certo? E os pagamentos, de uma certa forma, aumentaram, vamos dizer assim, por conta disso, não só por conta da correção monetária da dívida, mas porque não vale mais a pena ser sonegado, certo? Quer dizer,
ponto de vista de você pagar depois, porque está corrigindo monetariamente, eu não tenho grandes vantagens. Dependendo da multa, eu posso até... vale mais a pena pagar na hora. A segunda modificação são mudanças nos impostos, certo? Quer dizer, a principal mudança nos impostos é a substituição dos impostos que incidiam em cascata, que era um imposto sobre consumo, e um imposto, tem mais um que eu esqueço o nome, vendas e consignações. Esses dois impostos foram transformados, um virou IPI, outro virou ICM, com a mudança que agora eles incidem em cascata, ou seja, eles não incidem mais em cascata, eles incidem sobre valor adicionado, né? Então a ideia aqui é que você tem um sistema que era gerava muita ineficiência. Esses impostos que incidiam em cascata levavam, por exemplo, a que as empresas, vamos dizer assim, ela verticalizasse o processo produtivo. Para não pagar imposto em todas as etapas do processo produtivo, ela integra o processo produtivo dentro da empresa. Muitas vezes perdendo muita eficiência, porque eles são eficientes em fazer certas partes do negócio, eles acabam assumindo todo o negócio sem ter o know-how necessário, talvez, para todo o negócio. Simplesmente para evitar o pagamento de impostos, e esses impostos incididos em cascata, então, quer dizer, são transformados em imposto sobre valor adicionado. Vamos lembrar que no mundo todo, poucos países com o tamanho do Brasil têm um imposto sobre valor adicionado nesse momento. Acho que só a França, que nem tem o tamanho do Brasil, mas vamos dizer assim, é uma economia poderosa, já tinha o imposto sobre valor adicionado. O Brasil é um dos primeiros países, tem muita discussão sobre esse imposto sobre valor adicionado aqui no Brasil. Uma das principais discussões que teve é por que você coloca o imposto sobre valor adicionado na mão dos estados, que é o ICM. Até hoje, o maior imposto do Brasil é o imposto indireto, é o ICM, e ele é estadual. E ainda você faz aquela confusão de que uma parte você cobra na produção e outra parte você cobra no consumo. Por que não vai tudo já no consumo, né? Talvez melhor fosse federal, esse tipo de imposto na mão dos estados é confuso. E é confuso por quê? A crítica que iria dar guerra fiscal. E se a gente olha hoje, de fato a crítica estava certa. Mas o governo disse que não ia dar guerra fiscal, não. Por quê? Porque para ele o imposto está na mão dos estados, mas a regulamentação das alíquotas, que é onde tem a guerra fiscal, ou da base sobre a qual você arrecada, é uma decisão onde os estados eles não têm poder de tomar essa decisão sozinhos. Porque a decisão das alíquotas e da base sobre a qual incide, ela é uma decisão feita num negócio chamado CONFAZ. CONFAZ é o Conselho de Secretários de Fazenda Estadual, aonde o governo federal tem assento via a Receita Federal. E essas decisões do CONFAZ têm que ser por unanimidade. Então, se é unanimidade, não tem guerra, né? É verdade, né? Então, o CONFAZ funcionou muito bem durante muitos anos. Mais recentemente é que virou uma espécie de uma balbúrdia ali, certo? Quer dizer, cada um faz o que quiser, não tem mais essa ideia de regra mais bem definidas. Mas, só para chamar a atenção aqui, a guerra fiscal no Brasil, ela existiu, né, em cima do ICM, apesar do CONFAZ votar por maioria, porque a guerra fiscal no Brasil começou, na verdade, com o sistema bancário. Os bancos estaduais é que começam a guerra fiscal. Então, um governador de um estado chegava para uma empresa e falava: vem, se estabelece aqui no meu estado. E aí, como é que você faz a guerra nesse momento? Você chega para a empresa e fala: mas tanto faz eu ficar aí ou no outro estado, eu vou ter que pagar 200 milhões de impostos. Então, o que o governador faz? Não, vem para o meu estado que esses 200 milhões de impostos, você passa ali no Banespa, no antigo banco do estadual, né? Todos os estados praticamente tinham um banco como esse, né? E pega um empréstimo de 200 milhões. Né? Mas aí tem que pagar juros, não sei o quê, juros, né, de pai para filho, certo? Na verdade, eu diria mais do que isso, certo? Então, um baita tempo para pagar, certo? Juros baixíssimos, né? Na verdade, você estava dando dinheiro para os caras, né? Então, é aqui que começa um pouco a guerra, mais pelo sistema bancário, vamos dizer assim, estadual, do que propriamente nas alíquotas, etc. Né? Outra coisa importante em relação a esse IPI-ICM, né, quando você muda os impostos, você tem que
chutar você tem que ter uma nova alíquota, né? Então você tem que normalmente calcular as elasticidades, tudo, para ver qual é a alíquota que mantém a arrecadação. E aqui eles deram uma pequena errada na alíquota, certo? Quer dizer, a arrecadação subiu, né? Foi bem parecido como, mais recentemente, o Palocci, que era ministro da Fazenda, decidiu a nova alíquota do PIS/COFINS, né? Deu-lhe um bico na alíquota, nunca viu tanto dinheiro na vida, certo? Arrecadou pra caramba, etc. No governo, né? Estou dizendo que o dinheiro veio para o bolso dele, certo? Enfim. Então é isso, né? Você tem aqui um novo imposto que tem uma vantagem de ser muito mais eficiente, ou diminui a perda de eficiência, né? E ele também gerou uma arrecadação boa. Assim como a ampliação da base do IR, assim como a correção monetária, todos eles ampliaram a arrecadação. Você tem outros impostos que foram criados ou foram modificados. O IOF, que era um imposto que incidia sobre transações internacionais, passa a incidir sobre transações financeiras nacionais. O ISS é criado aqui, etc. Né? Além dessa introdução desses novos impostos, um negócio importante é a introdução de incentivos fiscais importantes. Então, no próprio imposto de renda, por exemplo, eles ampliam a base, mas eles permitem que você, por exemplo, não diminua o teu pagamento por desconto, né, negócio de saúde, educação, que até hoje é alvo de discussão. Né? E um último elemento aqui na reforma é a definição melhor do espaço tributário. Que imposto é de quem, né? E até onde cada estado pode ir arrecadar autonomamente, etc. Então, você tem a definição dos impostos. Normalmente você vê, tem alguma discussão em torno desses impostos, né? Então, se o ICM devia ser estadual, né? Se o ITR devia ser federal, se não devia ser mais municipal, até onde o ISS não devia estar incorporado ao ICM. Tem algumas discussões, mas em geral você vê, ele é muito próximo do que é hoje, certo? Então, quando a gente fala em reforma hoje, a gente está falando muito dessa discussão, por exemplo, de você ter o IPI, o ICM e o ISS. São três impostos indiretos, cada um de um órgão, né? Mas normalmente o sistema é mais ou menos bem visto, né? A última coisa que é criado dentro desse sistema, que eu vou voltar a falar daqui a pouquinho, são os fundos de participação dos estados e municípios, né? Você vê com essa distribuição de impostos que os estados e os municípios acabam arrecadando menos do que precisam para fazer as suas funções. Então, você cria um sistema de transferência do governo federal para os governos estaduais e para os governos municipais, e também tem uma transferência dos governos estaduais para os municipais, que é a chamada cota parte do ICM. Né? Então, esse é o conjunto da reforma. Quais as consequências dessa reforma? A primeira coisa é um aumento brutal da arrecadação, né? Que é a carga tributária bruta sobre o PIB, certo? Que você vê que no início ali, certo? A arrecadação devia estar por volta de 16%, 17%, certo? Quer dizer, e ela, se você levar até o começo dos anos 70, né? Ela vai ter um aumento de arrecadação que vai para 26%, é quase 10% do PIB de arrecadação. Não é um aumento de 10% da arrecadação, é 10% do PIB que sai, né, de alguns que vai para a mão do governo, certo? Quer dizer, é uma baita reforma, é muito dinheiro na mão do governo, né? De uma hora para outra, né? E não vamos esquecer que a partir de 67, 68, o PIB está subindo para caramba. Então, a caixa do governo aqui está engordando. É relativamente parecido esse aumento da arrecadação com o aumento da arrecadação que se faz no final do governo Fernando Henrique e no governo Lula, né? Que também é mais ou menos 10% do PIB ali. A outra questão é até que ponto, né, o que você diz sobre esse sistema tributário, né? Tem uma discussão sobre justiça e eficiência, que é um par clássico, certo? Quer dizer, em geral, você aceita que esse imposto diminui a ineficiência, apesar de alguns problemas que ele tem, com essa questão de um imposto sobre consumo dividido em 3 grupos, enfim, mas você aceita que, principalmente, o fim do imposto sobre cascata, a questão da correção monetária, diminui a ineficiência do sistema. Mas a grande crítica a esse novo sistema é que ele é injusto, né? E ele é injusto por quê? Na verdade, por dois motivos, né? O primeiro motivo são esses incentivos fiscais, que são muito fortemente concentrados em incentivos fiscais
para gente grande, vamos dizer assim. É incentivo fiscal para reflorestamento, né? Normalmente, reflorestamento quem faz são pessoas maiores, certo? Para bens de capital, né? Difícil você ter bens de capital em empresa pequena, certo? Quer dizer, para investimento em mercado de capitais, certo? Aplicação em mercado de capitais. Então, não são exatamente investimentos para pessoas, né, pobres, vamos dizer assim, ou para pequeno e médio produtor. Né? O outro lado desses incentivos fiscais, por exemplo, é a diminuição da arrecadação do imposto de renda que você dá para as pessoas que, por exemplo, têm criança em escola privada. Certo? Então, você compara com aquelas pessoas que não podem ter as escolas, criança em escola privada e escola pública, esses caras não tem nenhum ganho, mas o cara que é mais rico, que põe o filho dele em escola privada, ele paga menos imposto. Né? Então, né, de certa maneira, tem uma certa injustiça por aí. Né? A outra coisa do sistema que é injusto, certo? Quer dizer, é a ideia que uma boa parte da arrecadação no Brasil se faz sobre impostos indiretos. Tem mais imposto indireto do que imposto direto. Imposto direto que incide sobre a renda, imposto de renda, etc. E os impostos indiretos é que se incidem sobre o consumo. E, normalmente, a ideia é de que impostos sobre consumo são regressivos, né? Ou seja, não são progressivos em relação à renda. Aí tem um exemplozinho simples, certo? Vamos supor que um pobre ganha R$100, ele consome R$100. E o rico ganha R$1.000, ele consome 700, 300 ele poupa. Então, quanto que é o imposto indireto nessa economia de 20%? O pobre paga R$20, 20% sobre 100 de consumo. Né? O rico paga muito mais, paga 140, aí, ó. É progressivo, certo? É 20% sobre 700, que dá 140. Aí vai depender do teu medidor de progressividade. Né? Se você criar um medidor de progressividade desse tipo, né, quanto que é a arrecadação sobre a renda, né, os pobres pagam 20 de impostos e tem uma renda de 100. Então, eles pagam 20%. 20% da sua renda é imposto. O rico, ele ganha 1.000 e ele paga 140 de imposto. Né? Então, ele paga 14% só da sua renda. Então, o rico paga menos do que o pobre em termos proporcionais à renda. Certo? Quer dizer, então, usando esse indicador, dá uma ideia de regressividade do sistema tributário, e essa é uma das críticas ao sistema. Então, a reforma tributária de 66, ela introduziu muitos impostos indiretos, ou ela aumentou muito a arrecadação em cima disso. Então, e junto com os incentivos fiscais, isso leva o Brasil a ter um imposto injusto. E a outra discussão é sobre se é centralizado ou se ele é descentralizado. Isso é uma discussão histórica no Brasil, centralização e descentralização. Né? Então, o que eu tenho aqui? De um lado, eu tenho impostos importantes na mão dos estados. Então, o pessoal fala, olha, não é tão centralizado. Do outro lado, o próprio governo reconhece que os estados não têm o poder de decisão sobre esses impostos. Né? Então, você centralizou a arrecadação, você centralizou a decisão sobre o tamanho do imposto. Né? Outro lado é que uma boa parte da arrecadação também cresceu muito na mão do governo federal. Então, tudo isso leva à ideia de que você tem uma certa centralização da arrecadação e das decisões de política tributária. Por outro lado, né, algumas pessoas falam, mas olha, o maior imposto do país está na mão dos estados. Né? E aí tem uma discussão também sobre os fundos de participação. Né? Os governos municipais, os governos estaduais recebem uma boa bolada via FPE, FPM. São os fundos de participação dos estados e municípios. O que é legal para a descentralização, etc. Aí o outro vai dizer, mas não é tão legal porque ele não decide quanto, ele não decide o tamanho do orçamento dele. Né? Ele recebe esse dinheiro e fica quieto. Né? E a outra, ainda nessa discussão, fala, mas é um dinheiro que ele recebe, mas ele não tem que ficar pedindo. Né? É constitucional, é uma porcentagem da arrecadação que não tem que ficar lá, Bolsonaro, me dá uma grana aí, certo? Né? Temer, me manda um dinheirinho, Dilma, manda uma grana aí para mim. Não é isso, né? É constitucional, está na regra. Né? Então, para muita gente, isso pode ser uma boa ideia. Né? Então, tem uma discussão aí sobre essa questão da centralização, etc. O fato é que entrou muita grana nessa história, certo? Quer dizer, e fora essa grana do imposto, certo? Eu ainda tenho a tal da inflação corretiva, que é o realismo tarifário,
E eu ainda não falei, mas ainda tem outra, mais uma grana que vai entrar na mão do governo, que é o FGTS e depois o PIS. Vamos lá. Para ter mais uma reforma aqui, certo? Que é a reforma monetária e financeira. Essa reforma monetária e financeira está dividida em 3 grupos. A primeira, a gente já viu que é a correção monetária, não vou me prender aqui, certo? Mas a ideia é criar instrumentos financeiros para aprofundar financeiramente o país. Né? A ideia é de que você não tinha um sistema financeiro, porque você não tinha instrumentos de captação de recursos que possibilitasse a rentabilidade real desses ativos. Com a criação da cadeia de poupança, da RTN, são 2 títulos que rendem real. Né? Então, você vai captar, e a ideia é criar mercados nesse sentido. Então, você vai criar um mercado de poupança e o mercado de títulos públicos, de fato, vai acontecer. Isso que a gente chama de aprofundamento financeiro do país. Né? Aqueles M2, M3, M4 vão começar a crescer ao longo do tempo. Ainda na questão da reforma do sistema financeiro, é importante chamar a atenção que a reforma que você faz aqui é uma reforma à lá Estados Unidos pós-crise de 30. Né? Então, o que aconteceu lá? Você resolveu segmentar e especializar o mercado. Então, você criou essas instituições, essa cadeia de poupança, esses vários ativos financeiros, e você cria entidades que cuidam, cada uma dessas entidades cuida de um desses ativos, de um ou 2 ativos. Então, para a cadeia de poupança, você criou as APEs, as Associações de Poupança e Empréstimos. Né? Para, por exemplo, fora as APEs, essa APE é uma instituição diferente do banco comercial. O banco comercial tem depósitos à vista, né? E os depósitos à vista são usados para fazer empréstimos pessoais, redesconto de duplicata, essas coisas todas. Né? Aí, do lado dos bancos, você tem as financeiras. As financeiras, elas têm como captação as letras de câmbio, que, no fundo, são uma espécie de debênture, não tem nada a ver com taxa de câmbio. E o que elas fazem, por outro lado? As financeiras, elas fazem empréstimo ao consumidor. Elas vão ser essenciais no plano cruzado. No plano cruzado, não, desculpa, no milagre econômico. Né? O milagre econômico, para muita gente, é o crescimento das vendas de bens de consumo duráveis, e as financeiras são as financiadoras, elas que dão crédito para isso. Então, você vai criando uma série de empresas, de instituições financeiras, cada um com um nicho de mercado, e elas são separadas uma das outras. Né? Elas não podem trocar chumbo, elas não podem ter negócios entre elas, não pode ter o mesmo dono, inclusive, certo? E nem operar na mesma agência, certo? Quer dizer, no começo. Né? Então, você tem os bancos de investimento a longo prazo, as financeiras no médio prazo, vamos dizer assim, curto, médio prazo, as poupanças e empréstimos também, no médio e longo prazo, os bancos comerciais no curto prazo. Né? Então, você segmentou todo o sistema. Né? Até legalmente, você tem até alguns subsistemas financeiros definidos. Você tem o subsistema ligado à habitação, também a saneamento, que é o SFH, né? Que tem lá, aqui até um banco, Banco Nacional da Habitação, para cuidar dessas coisas habitacionais. Uma parte das cadernetas de poupança está dentro desse, as APS estão dentro desse subsistema financeiro, ligado ao mercado habitacional, construção civil, financiamento imobiliário, onde também tem as letras imobiliárias. Certo? Do outro lado, você tem um sistema nacional agrícola, né, de crédito rural, que vai crescer, etc. Então, você cria instituições especializadas e subsistemas para cada grande área, certo? Então, mercado de capitais, curto prazo, longo prazo, habitação, agricultura. Você vai segmentando todo o sistema e o que é importante, você tenta dificultar a inter-relação entre eles. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu estou diminuindo o risco do sistema. Quando eu regulamento e fecho o sistema fecho as portas entre os subsistemas, se um subsistema tem um problema, tem um default, tem uma crise, isso não contamina o resto dos subsistemas. Vamos olhar a crise de 2008. O que aconteceu em 2008? Houve todo um processo de desregulação financeira nos Estados Unidos, e esse processo de desregulação financeira acaba com essas portas, entre os diferentes subsistemas. Né? Então, ele abre os subsistemas um em relação aos outros. Então, quebrou o negócio imobiliário, não sei aonde, nos Estados Unidos. De repente, você olha, está todo o sistema financeiro norte-americano podre, certo? Quer dizer, ou uma boa parte dele. Né? É isso que você tenta evitar quando você segmenta.
É isso que foi feito nos Estados Unidos depois dos anos 30. Por exemplo, porém, nos anos 80, nos Estados Unidos, há a desregulação financeira, né? Então, a ideia brasileira é ter um sistema financeiro que cresce através dessas novos ativos financeiros que captam a poupança, e cada um desses nichos de mercado, vamos dizer assim, sendo gerido por um tipo de, né, um conjunto de instituições próprias, alguns com sistemas mais largos, mais curtos, etc. E é isso que você imagina, né? Você vai se perguntar se isso deu certo. Muitos desses subsistemas cresceram fortemente, né? O aprofundamento financeiro que eu vou ter no Brasil nos anos 60 e 70 é muito grande. Todos eles deram certo? Não, né? A parte de bancos de investimentos, que eles tinham que fazer operações de underwriting, de colocação primária de ações, essas coisas, funcionou menos, né? Eu também tenho os bancos de desenvolvimento públicos nessa história, né, que concorrem com eles, né? Então, eu tenho alguns subsistemas que funcionaram mais, normalmente curto e médio prazo funcionou bem, né, longo prazo já, né, fica mais na mão do governo, né, o subsistema privado não funciona tanto. Último detalhe em relação a isso, né, é o Delfin, né? O Delfin vai assumir em 67, desculpa, né, e ele não gosta muito dessa história de segmentação. Por quê? Porque se ela é boa para risco, ela diminui o risco geral da economia, do mercado financeiro, ele é ruim do ponto de vista de custo, né? Porque você imagina quantas plataformas você está montando, quantas agências você está montando, você não tem escala, muitas vezes, você não tem sinergia entre os subsetores, né? Então, ele acha que você tem a possibilidade de ter muitos ganhos de escala, diminuir o spread, vamos dizer assim, por diminuição de custos, se eu diminuir essa especialização, essa segmentação. Então, ele logo depois, 4, 5 anos depois, ele vai dar uma mudada um pouco nessa história e vai permitir uma certa conglomeração, né, que é quase a oposição em relação à segmentação. Ele permite, por exemplo, que a mesma corporação, por exemplo, o Bradesco, por exemplo, tenha associações de poupança e empréstimo, tenha banco comercial, tenha uma leasing. Então, o Bradesco ele vai se constituir numa holding, vamos dizer assim, de várias dessas empresas. Cada uma dessas empresas tem um CNPJ diferente, né? Tem regras para elas ligarem entre elas, mas elas podem, por exemplo, operar numa mesma agência. Então, você vai lá no Bradesco, quando você está no caixa, você está no Banco Bradesco, comercial. Você sai do caixa e vai lá na mesa para fazer a caderneta de poupança, né? Você está no Bradesco APE, né? Associação de Poupança e Empréstimo, com outro CNPJ, né? Mas está tudo numa mesma plataforma, né? Então, você está imaginando que você está tendo ganhos de escala. No limite, no Brasil, nos anos 80, também há desregulação, né? E há o banco múltiplo. O banco toca tudo, né? Ainda há segmentações, certo? Mas diminuiu muito em relação à pretensão de 64. Por fim, aqui, certo? Quer dizer, a criação, então, de um sistema monetário mais bem montado. O que você faz é cria o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo da política monetária, e o Banco Central, mais ou menos como tem hoje. Até então, os instrumentos todos de política monetária estavam na mão do Banco do Brasil. Então, era uma confusão danada. O Banco do Brasil era um banco comercial que fazia as vias de Banco Central, né? Então, tinha que fazer o redesconto. Vamos aumentar o redesconto de 5% para 10%. E o redesconto, inclusive, sobre as operações do Banco do Brasil. Pergunta para mim se ele fazia o redesconto dele mesmo, certo? Quer dizer, então, era bem confuso essa história, né? Então, aqui você organiza direitinho, como devia ter sido feito 60 anos atrás, certo? 60 talvez é exagero, mas na América Latina, em geral, os bancos centrais foram criados nos anos 20 e nos anos 30, só no Brasil que não, né? Então, tudo bem. Então, criou-se tardiamente e tal, na cria. Qual é o problema aqui, certo? Você tem 3 probleminhas aqui nessa história. Primeiro, a questão da ingerência política, né, da não autonomia do Banco Central. Essa discussão de autonomia do Banco Central é complicada, certo? Quer dizer, a primeira complicação é que o Banco Central brasileiro ele faz política monetária, mas ele também é regulador do sistema financeiro, ele normatiza, fiscaliza o sistema financeiro.
Então, o que você quer da independência do Banco Central? É a política monetária ou é a regulação financeira? Né? Ou os dois, ou nenhum dos dois. Certo? Quer dizer, enfim. Então, é uma discussão complicada no Brasil quando a gente fala de independência do Banco Central. Em geral, os economistas querem independência da política monetária, não da regulação do sistema. Né? Mas, enfim. E aí a independência vai muito de quem, né, de como você tem o organograma decisivo aqui, né, qual é a relação, principalmente do Conselho Monetário com o Banco Central. Né? E é estranho quando você olha a composição do Conselho Monetário Nacional quando ele foi criado. Todas essas pessoas que estão aí na lâmina, certo? Né? Na época do Fernando Henrique, certo? Ele faz uma reforma e a composição do Conselho Monetário passa a ser ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e ministro do Planejamento. Só. Né? Agora, com o Guedes, tá certo? Ministro da Fazenda e ministro do Planejamento não tem mais dois, só tem um, certo? Quer dizer, então, o que ele pegou? É o ministro da Fazenda mais o seu vice, e mais o presidente do Banco Central. Então, agora a gente está do outro lado, a gente tem um excesso de ingerência, vamos dizer assim, do Ministério da Fazenda, né? É o ministro da Fazenda que manda no Banco Central, no fundo, certo? Então, né, o Bolsonaro falou que ia fazer a independência do Banco Central, não fez a independência, ele botou na mão dele, na mão do Guedes, certo? É um super-ministro. Então, como é que compõe o Conselho Monetário Nacional para você ter efetivamente uma independência? Né? Como eu disse, o Fernando Henrique só botou esses três. Né? Na época da criação, você botou esses três, mas os lobos aqui, certo? O ministro da Agricultura, o ministro da Indústria e Comércio, 3 pessoas da sociedade civil, etc. Então, tem aí um debate de como compõe. A crítica que você tem é que se você botar o ministro da Agricultura para mandar no Banco Central, né, pedir política monetária expansionista, certo? Porque o que os agricultores querem é crédito, certo? O que o ministro da Agricultura normalmente faz é seguir. Mas, enfim, essa é uma das discussões sobre essa questão da ingerência política na atuação do Banco Central, como compõe, essa é uma discussão complicada aí, certo? Mas a crítica que se teve é que se criou um Conselho Monetário, tá certo, bonitinho, mas o Banco Central ele tinha uma atuação muito politizada durante esse período, mesmo que por parte dos militares, tá certo? Quer dizer, né, mas uma pressão muito grande da política de crédito industrial, agrícola, né, do Banco do Brasil, etc., sobre a política monetária. Né? Então, essa é a primeira crítica. A segunda crítica, certo? Quer dizer, é que esqueceu-se um negócio chamado conta-movimento lá no Banco Central. O que é a conta-movimento? É uma permissão de saque a descoberto pelo Banco do Brasil nas contas do Banco Central. Então, o Banco do Brasil ele pode agir, né? Aí vamos dizer assim, no final do dia ele não fecha o dia, ele não consegue captar o mesmo tanto quanto ele emprestou. O que ele tem que fazer normalmente? Normalmente ele vai no interbancário, no final do dia, passa lá no interbancário e pede os empréstimos para fechar o caixa. Ou então ele vai ao Banco Central e pede dinheiro. Né? E aí o Banco Central tem uma linha de empréstimo de liquidez e dá liquidez. Como é que era esse caso aqui? Na verdade, esse caso ele não pedia nada, ele simplesmente abria a porta, pegava o dinheiro e ia embora. Certo? E não dava explicação para ninguém. Essa é a chamada conta-movimento. Né? A permissão do Banco do Brasil de fazer saque, fechar o seu caixa, quando ele quisesse, no Banco Central, sem dar nenhuma explicação. Né? Amaury. Oi. Desculpa interromper. A conta-movimento seria com um redesconto sem uma taxa de redesconto, na prática. Isso, sem um redesconto, sem uma taxa de redesconto e sem clareza. Né? Porque muitos bancos não pedem o redesconto porque pega mal. Né? Você dá um sinal ao mercado que você está mal. Né? Né? Então, exatamente. Você vai lá e pega dinheiro. Agora, se você não diz nada também, se você não tem controle sobre isso, para onde vai a tua política monetária? É como se você tivesse que voltar a ter que segurar as operações ativas do Banco do Brasil para controlar a política monetária. Sim. Senão o cara vai lá, vai emprestando, eu não tenho passivo, não tem problema, vai lá e saca no Banco do Brasil. Né? Assim, eu entendo a transição, né? Você está transitando os instrumentos estavam no Banco do Brasil e vai para o Conselho Monetário Nacional, ou para o Banco Central. Normal, 1 ano e meio, você tem essas coisas meio esquisitas,
faz parte da transição. Agora, 10 anos depois, 12 anos depois, 15 anos depois, a contra-movimento só foi encerrado nos anos 80, certo? Quer dizer, é um absurdo, certo? E eu não estou falando de qualquer um, estou falando de Roberto Campos, de Bulhões, esses caras sabem o que está acontecendo, né? Então, o Conselho Monetário Nacional tem aquela ingerência política. Aqui, o Banco do Brasil, né, é muito claro que a política monetária ela tem um viés aqui, certo? Ela tem um viés desenvolvimentista, certo? Tem um viés de levar, ela faz parte da estratégia de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento, certo? Quer dizer, não é um banco, etc., para simplesmente controlar a moeda, certo? Quer dizer, né? E isso dá uma confusão, quer dizer, para qualquer um que quer estudar política monetária nos anos 80, nos anos 70, 80, 60, 70, certo? Na verdade, até o fim dessa contra-movimento, é uma zona, certo? Desculpa a palavra, é uma confusão, certo? Quer dizer, é muito difícil de entender o que está acontecendo, né? Porque aí eu passo para o terceiro, certo? Você tem, o Banco Central faz parte de um negócio chamado orçamento monetário, né? Hoje você tem a conta do Banco Central no orçamento fiscal normal, né? E ali não, você tem um orçamento a mais, você tem 2 orçamentos para olhar, né? E esse orçamento monetário é uma grande confusão, né? Porque de um lado tem essa conta-movimento, e do outro lado, o Banco Central brasileiro tem uma série de fundos de gestão que deveriam ser administrados pelo, sei lá, pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco do Brasil, certo? Quer dizer, são fundos de origem fiscal, né? A gente aprende que o Banco Central só pode se relacionar com bancos, né? Então tem empréstimo, como se diz, tem o redesconto, tem os empréstimos de liquidez, tem essas políticas clássicas, certo? Quer dizer, não são o banco dos bancos ali, tranquilo, né? Você não tem que ter fundos como o BNDES tem, certo? E se você olhar aqui, certo? Quer dizer, essa é uma quantidade de fundos que o Banco Central administrava, né? Fundo de desenvolvimento da pecuária, certo? O que o Banco Central tem que ter fundo para a pecuária, certo? Quer dizer, financiamento rural, fundo de investimento, fundo das exportações, né? Então, é muito estranho, né, essa história do Banco Central, certo? Então, ela tem essa relação incestuosa com o Banco do Brasil e tem essa quantidade enorme de fundos e programas administrados pelo Banco Central que transformam o Banco Central num banco de fomento, certo? Quer dizer, então, tem um arranjo, melhorou muito o arranjo, inegável, certo? Quer dizer, mas tem uma história muito esquisita nesse arranjo, né? E eu não estou falando de novo de qualquer um, certo? Eu estou falando de Bulhões aqui nessa história, certo? Quer dizer, né? Eu estou falando do Rui Leme, que foi presidente do Banco Central, estou falando de um monte de gente, certo? Pesada, certo? Ninguém, né? Todo mundo está vendo isso acontecer, né? Isso complica muito, por exemplo, a questão fiscal brasileira. A gente não sabe mais quanto se gasta, principalmente de juros, certo? No país. Diga. Queria perguntar se a criação do Tesouro também tem alguma relação com o Tesouro com o tempo você vai melhorar essas coisas, vai acabar essa conta-movimento, vai acabar o orçamento monetário, vai criar o Tesouro Nacional, vai criar a SESC, que é a Secretaria Especial de Empresas Públicas. Então, aqui você tem uma melhoria institucional, é inegável. O que eu estou mostrando é que tem os buracos, certo? Nos anos 60, final dos anos 60 e 70, esses buracos continuaram. Aí nos anos 80, principalmente nessa parte monetária e tributária, monetária e fiscal, principalmente quando a gente vai ter que negociar com a FMI ali, né, ali tem uma nova reorganização, certo? Então, muitos desses probleminhas que a gente está mostrando aqui, eles vão ser encerrados, vamos dizer assim, no começo dos anos 80. Né? Então, a conta-movimento, orçamento monetário, você tem a criação do Tesouro, certo? Quer dizer, como você está dizendo, que melhora. A criação do Tesouro, por exemplo, ele passa a ter vai operar a dívida pública, né? Então, o Banco Central também operava a dívida, você não sabe se ele está falando de política monetária, se está falando de política de colocação de títulos, né? O Tesouro também opera a dívida externa, certo? Quer dizer, o Banco Central também tem um papel nisso. Então, começa a separar as funções de maneira mais clara. Então, você tem razão. A criação do Tesouro e a criação dessas outras entidades, que um pouco depois vem tentar consertar essas coisas. Mas me chama muita atenção esses buracos, certo? Quer dizer,
E que me leva a crer que nossos amigos aqui, apesar de toda a ortodoxia que eles sempre disseram que eles defendem, certo? Eles sabem muito bem o que está acontecendo, né? Então, durante esse período, principalmente Delfim, Geisel, esses primeiros anos, até chegar na crise da dívida, certo? Quer dizer, a atual política monetária ela tem um viés não para segurar a inflação, nada disso, ela tem um viés de também ajudar o desenvolvimento do país, certo? E você botou o Banco Central para fazer isso também. O que dá um problema, certo? Quando você vai fazer conta, quando você vai olhar as coisas, etc. Só para terminar aqui, certo? Quer dizer, a última reforma importante é a reforma trabalhista. O que tem na reforma trabalhista, além da lei salarial que a gente viu, eu tenho a criação do Fundo de Garantia. Esse é talvez o principal elemento aqui. O Fundo de Garantia, ele vem em substituição às regras trabalhistas que existiam, principalmente uma, que é o seguinte, que era a regra da estabilidade no setor privado. Depois de 10 anos de emprego no mesmo lugar, você está estável, você não pode ser mandado embora, a não ser por justa causa, quando, sei lá, você tem que matar o patrão. Certo? Então, 10 anos depois, você é estável. E a cada ano a mais de serviço que você tinha, você tem uma indenização de um salário por ano a mais de trabalho. Então, isso era interpretado, na época, como uma rigidez do mercado. O mercado tinha muita dificuldade, provocava, de um lado, no início da carreira, muita mudança, né? Você começava a ter 2, 3 anos de empresa, te mandando embora para não acumular muita penalidade na hora de se mandar embora. E depois de 8, 9 anos, dificilmente você é mandado embora. Depois dos 10, você não pode ser mandado embora. Isso era mal visto, né? Pelo governo na época, dizendo que isso atrapalhava o funcionamento do sistema trabalhista, do mercado de trabalho, e você substitui isso pelo FGTS. Então, o FGTS vem o quê? Todo mês, o patrão e você e o trabalhador colocam uma grana num fundo, né? E quando acontece, quando você é mandado embora, ou tem uma outra tragédia que pode acontecer também, quando você casa, né, você pega o dinheiro, né? Brincadeira, hein? Você pega esse dinheiro, né? Então, você vai acumulando um fundo que você tem o direito de sacar quando você tem algum problema em relação à tua geração de renda, né? Uma necessidade específica em relação à tua geração de renda. Tem as regras lá. Se você fizer a conta, certo? Quer dizer, até é interessante o trabalhador, né? Ele vai botando todo mês, vamos supor, depois de 2 anos ele é mandado embora, se você pegar o que ele acumulou no fundo, certo? Em tese, mais esse fundo tem que render, né? Tem uma rentabilidade aí também, você saca esse dinheiro, deve dar mais do que 2 salários, né? Então seria a vantagem para o trabalhador, ele não ia perder, certo? Porque ele não tem mais a estabilidade. Mas o dinheiro que ele teria naquele momento que ele era mandado embora seria mais ou menos o mesmo, ou até um pouco a mais. E uma enorme vantagem para o governo. Por quê? Porque é um fundo. Né? Pergunta hoje para o Guedes, se você tiver uma ideia de um fundo desse tipo, ele vai adorar, ele vai te contratar na hora. Né? E essa foi uma grande ideia. Então você imagina todo mês, todos os trabalhadores, todos os empregadores botando uma graninha ali, né? E você... O período que vem em seguida aqui é o período do milagre. O milagre não tem desemprego, certo? A taxa de crescimento de 8%, 9% ao ano, 13% ao ano no último ano. Então, a taxa de emprego cai enormemente, certo? Então, quando funciona o FGTS, você está pondo dinheiro no fundo, né? É uma disputa enorme sobre quem vai administrar esse dinheiro, se é o BNDES, se é a Caixa, se é o BNH, que está sendo criado, etc., né? Mas é um fundo parafiscal, que a gente chama, gigantesco, muito parecido com aquilo que foi usado no período até então, que é a aposentadoria, os fundos de aposentadoria. Né? O que está acontecendo agora é que justamente as aposentadorias que foram criadas lá nos anos 30, o dinheiro começa a sair. Né? Então, diminuiu um pouco essa arrecadação que eu tenho nas aposentadorias, ainda tem, certo? Então você cria um novo, que é o FGTS. Então é mais uma grana, mais uma gasolina aí no tanque do governo. Certo? Quer dizer, e em nome, vamos dizer assim, aí, de acabar com essa estabilidade de emprego, com essas coisas do mercado de trabalho. Só tem mais um fundo que foi criado, não é no PAEG, mas a gente costuma falar ele aqui, certo? Que é o PIS-PASEP, que vai dar no FAT depois. Certo? O
PIS/PASEP foi criado em 1970, certo? Quer dizer, e a ideia era que os trabalhadores tinham direito à participação dos lucros. Só que o governo dizia, a participação dos lucros tem uma sacanagem aí, certo? Qual que é a sacanagem? Né? É que uma empresa que recebe uma série de benefícios fiscais do governo, creditícios, etc., ele tem uma vantagem, ele vai ter mais lucro do que a outra empresa que não tem benefício nenhum. Os trabalhadores dessa empresa A, certo? Eles vão receber mais do que a empresa B, porque o governo juntou a empresa que eles estão envolvidos. É injusto com o pessoal da empresa B. Então vamos fazer o seguinte, vocês da empresa A e vocês da empresa B, todos os dois, põem dinheiro num fundo, que é o PIS, né? E eu redistribuo esse dinheiro para todo mundo, de modo mais equalitário. Né? Aí você tem as regras de retirar o dinheiro do PIS, mas o dinheiro original do PIS era um dinheiro que as empresas dariam para os empregados a título de participação nos lucros, que agora vai para um fundo, né, que é esse fundo do PIS/PASEP, né, e esse fundo vai ser redistribuído de acordo com as regras. Né? É só perguntar aí para os familiares de vocês quanto que no passado eles tiravam de PIS, não tiravam nada. Agora aumentou mais, agora estão usando esse dinheiro do PIS aí para tentar dar uma puxada na economia, certo? Quer dizer, mas durante uma época também foi um fundo, né? Também uma disputa enorme de quem vai administrar o PIS. Né? O fundo do PIS é a Caixa, o BNDES, né? Para onde vai esse dinheiro? Né? A parte do FAT vai para financiar desemprego, salário de emprego, enfim, e é base, uma parte da base também do BNDES, certo? Dos fundos do BNDES. Então, as reformas trabalhistas que tiveram aqui, elas foram interessantes, principalmente para a criação desses fundos, que é dinheiro na mão do governo para poder operar. Não é um dinheiro dele, em tese, certo? Mas é um dinheiro que ele opera, da mesma maneira que os fundos de aposentadoria. Né? Só para terminar, e eu juro que eu encerro. Oi. Só o FGTS, eu não entendi se ele criou rigidez no mercado ou se ele tirou a rigidez do mercado. E pretende tirar a rigidez. A rigidez era dada pela estabilidade de emprego. Né? O que você tinha antes é uma regra que depois de 10 anos você não podia demitir. Essa regra deixa de existir. Né? Depois de 10 anos, se for demitido, você pode ser demitido, só que você vai ganhar uma grana no fundo de garantia. E a regra também era, antes dos 10 anos, a cada ano que eu trabalhava a mais, eu tinha que, para ser demitido, eu tinha que ganhar um salário a mais. Então, se eu trabalhasse 9 anos, eu tinha lá uma multa rescisória e 9 salários que eu tinha que receber. 9 salários mensais, né? Então, esse fundo vem para... Você não tem mais essa multa, depois outras regras, as multas foram restabelecidas, mas você não tem mais essa regra, né? E quando você for mandado embora, você retira o dinheiro do fundo. Que se você tivesse trabalhado 9 anos, o dinheiro que você acumulou naquele fundo deve ser mais ou menos o mesmo. Na verdade, tem que ser um pouco maior, pelas contas, certo? Quer dizer, depende tudo da aplicação, né, do volume, do valor, da remuneração desse fundo, mas... E a ideia era tirar essas regras todas que, para eles, enrijeciam o mercado. Então, o fundo de garantia, ele tira esse enrijecimento, né? Algumas pessoas vão dizer que isso é uma perda dos trabalhadores, porque, na verdade, esse enrijecimento era uma garantia para os trabalhadores. E o fundo de garantia, o governo dizia, olha, você não está perdendo nada de dinheiro, o dinheiro é o mesmo, mais ou menos, que você está ganhando. E eu tenho uma enorme vantagem, que é operar um fundo, uma baita volume de recursos, que eu ponho isso no BNH, eu ponho isso no BNDES para emprestar, eu ponho isso em vários lugares. Tudo bem? Por fim, o setor externo. Não tem muita coisa no setor externo, tem 2 coisas só. Né? A criação, vamos dizer assim, a questão do câmbio, né? Tentar acabar com a confusão cambial que prevalecia antes dos anos 60. Né? O Jânio Quadros já tinha feito uma parte dessa unificação cambial, mas continua essa unificação, diminuir muitas regrinhas confusas de importações, principalmente limites quantitativos das importações. Então, tem alguma ideia de que tem alguma abertura aqui nas importações, mas é pequena. E do ponto de vista do câmbio, certo? Quer dizer, o que você tem aqui, né? Ainda do ponto de vista das exportações e importações, você vai criar um sistema de incentivo fiscal às exportações, que vai ser muito usado pelo Delfim Neto no ano seguinte. Que é todo o sistema BFX, né? O sistema de incentivos fiscais às exportações, né?
Então, do lado das importações, você tira limites quantitativos das importações, e do lado das exportações, você cria sistema de incentivar as exportações, incentivos fiscais e alguns incentivos creditícios também, né? Então, tem um lado aqui um pouco de abertura, mas é pequeno, não é muito, não é parecido com a abertura que o Collor vai fazer algumas décadas depois, certo? É bem mais leve, né? Do ponto de vista do câmbio, certo? Como eu disse, você vai organizar o câmbio, né? E a grande mudança vai ser depois, vai ser em 68, quando o Delfim faz o sistema de mini desvalorizações cambiais. Eu vou deixar para falar isso na próxima aula, né? E do ponto de vista do capital externo, a gente já conversou um pouquinho, certo? Tem essa renegociação, tem um acordo com o capital estrangeiro, que aumenta um pouco a possibilidade de repatriar dinheiro, né, de remeter lucro, e tem duas leis, duas regras, a Lei 4131 e a Resolução 63. O que elas fazem? Elas facilitam que empresas brasileiras captem recursos no exterior. A Resolução 63 ela permite que os bancos brasileiros captem dinheiro lá fora e repassem para as empresas aqui. E a 4131 ela facilita a que empresas nacionais acessem diretamente o sistema financeiro internacional. A gente vai ver na próxima aula que uma base importante do milagre é o endividamento externo brasileiro. E é um endividamento muito feito pelas empresas privadas durante o milagre. E eles vão usar essas duas leis, a Lei 4131 e a Resolução 63 do Banco Central. Então, há uma tentativa de aproximação do Brasil com o capital estrangeiro e uma certa abertura, uma abertura meio leve, vamos dizer assim, mas uma abertura. O que vai ser talvez mais importante nessa abertura é principalmente o incentivo às exportações, que vai ser muito usado no período depois, que junto com o câmbio, no fundo, a manutenção de um câmbio atrativo vai permitir o crescimento das exportações. Então, em relação ao setor externo, é isso. Para a gente fechar aqui o balanço desse período, a gente olhar, o que você fez nessas reformas todas? Você deu uma enorme, recapacitou o Estado a intervir na economia. Tanto instrumentos monetários, do Banco Central, etc., como instrumentos fiscais, incentivos fiscais, novos tipos de impostos, esses BFIEX, etc., todo, e principalmente financeiro. O governo encheu o tanque de dinheiro, impostos novos, esses fundos para fiscais, possibilidade de ter dívida pública, as empresas estatais também podem usar essas resoluções para pegar dinheiro lá fora, né? Então você botou grana na mão do governo, né? Então são reformas, aí se você for olhar com as reformas do Collor, etc., as reformas do Collor não eram para diminuir o Estado, essas reformas ampliam a capacidade de intervenção do Estado. Tem alguma coisa diferente? Tem, né? O sistema financeiro, né, diferente, esse negócio de expansão do crédito no Brasil, né? O crédito de longo prazo não funcionou muito, é verdade, mas o crédito de curto prazo, médio prazo, principalmente o crédito às empresas de bens de consumo duráveis, funcionou muito bem, né? Ainda não durante o período, mas no período seguinte também uma coisa nova são esses sistemas de financiamento, de incentivo às exportações, né? O acordo do Brasil com o capital estrangeiro, o Juscelino já tinha feito um pouco, né? E aqui ele tirou aquela confusão do João Goulart, sabe? Então reaproximou o Brasil com o capital externo, né? Mas o que talvez fosse diferente em relação a tanto ao João Goulart quanto ao Juscelino é promover exportações. Isso é novo, assim como o consumo, o crédito ao consumidor é novo, né? Então você reestruturou o Estado, botou ele agora toca, certo? Quer dizer, né? Então eu sempre brinco assim, certo? Que o Paeg é como se você tivesse construído uma Ferrari, né? Você construiu uma Ferrari e botou um baita de um carrão novo na mão. Só faltou achar na minha época era o Schumacher, agora é o Hamilton. Só faltou achar o Hamilton. Aí quem vai ser o nosso Hamilton é o Delfim Neto, certo? Quer dizer, o Delfim Neto aperta esses botões todos ali, certo? Que foi criado, o tanque estava grande. O Delfim tinha um problema, certo? Ele não gosta de operar na chuva, certo? E o milagre, certo? Quer dizer, não tem chuva, certo? Não tem problema externo. A situação externa é ótima no Brasil. Então, o Delfim pegou essa Ferrari, pilotou e ganhou, certo? Agora não é nem mais Ferrari, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, você remontou aqui a capacidade de intervenção do Estado,
e botou uma série de instrumentos novos, botou o tanque, vamos dizer assim, botou dinheiro na mão da galera, e agora é só tocar esse troço, sabe? Quer dizer, né? Vai tocar esse negócio, cheio de problemas, a gente viu alguns. Mas a maior crítica a essas reformas é que elas são autoritárias, elas são concentradoras de renda. O imposto é concentrador, a política salarial é concentradora, né? Os incentivos fiscais são concentradores, né? Você está num ambiente onde o sindicato não funciona, é autoritário, etc. Então, é uma reforma desenvolvimentista, mas um desenvolvimentismo meio conservador, vamos chamar assim, né? Então, não é uma reforma liberal e nem uma reforma que vai buscar justiça social, certo? Quer dizer, né? Então, eu acho que esse é o balanço que a gente faz em relação a essas reformas, certo? Quer dizer, deixa eu interromper aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo, peço desculpas a vocês aí, mas é isso. Vocês têm alguma questão muito grave a fazer? Eu vou até interromper a gravação para deixar vocês mais à vontade. Eu sei que já está tarde também.